Olá, queridos alunos do Instituto de Desenvolvimento e Ensino Superior. Eu sou o professor Danilo Dias e nós estamos estudando ao longo desse período a disciplina Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem. Na nossa aula anterior, nós conversamos sobre as teorias psicogenéticas, desenvolvimento da criança, os estágios do desenvolvimento com vista nas teorias de Piaget. Tivemos também uma atividade prática, observando didaticamente como proceder e como observar cada fase do desenvolvimento infantil. E, além disso, estudamos a respeito de pontos importantes sobre inteligência, sobre conceito, sobre ideias, sobre a articulação entre sentidos, significados, signos e códigos, enfim, tudo que envolve o processo do desenvolvimento na sua integralidade. E hoje, dando continuidade às nossas abordagens, nós estamos iniciando mais um processo de reflexão a respeito do material que foi disponibilizado com antecedência para o estudo de vocês. Bem, na apostila Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem, disponibilizado, nós fizemos um resumo geral nesse slide para lhe dar um suporte de como compreender cada ponto estudado. Como dito anteriormente, a nossa aula ela tem uma metodologia ativa e trata-se de uma metodologia de sala de aula invertida. Então é necessário um comprometimento da sua parte, como acadêmico do curso de pedagogia, para se debruçar nos estudos dessa apostila e dos materiais também já sugeridos, das leituras recomendadas. É importante que você tome nota disso e se posicione como protagonista na construção do seu conhecimento. Vamos aprofundar um pouco mais nas teorias psicogenéticas e as teorias apontadas por Piaget, Vallon e Vygotsky e entender o que cada um desses teóricos eles trazem em sua literatura? Bem, nesse momento nós estamos diante de um quadro comparativo em que se preconizam as mais diferentes observações e relação que se estabelece entre os teóricos em pontos específicos. O primeiro ponto a ser observado é sobre como cada um deles lida com a inteligência e a busca do conhecimento. Iniciando essa observação a partir do que se preconiza nas teorias de Piaget, ele diz que o conhecimento e a inteligência é alcançado no passo a passo. Existe um percurso que todos nós, seres humanos, passamos, a saber, os estágios que são universais e que são predeterminados pelo desenvolvimento biológico. Essa observação, ela casa com o estudado na semana anterior. Vallon, ele estabelece uma relação indissociável entre dois aspectos importantes do ser humano, a saber, o biológico e o psíquico, o afeto e a cognição. Então, para Vallon, tanto psicologicamente quanto biologicamente, são relações que não se separam, não se desassociam, para que de fato ocorra o conhecimento e o desenvolvimento das inteligências. Vygotsky, ele fala sobre uma função psicológica específica humana, entendendo que é a partir do contato com outras pessoas que posteriormente essa inteligência e esse conhecimento ele passa a ser internalizado. Sobre os aspectos da aprendizagem, o que cada um desses autores preconizam. Primeiro, o Piaget, ele traz uma concepção que dialoga sobre dois processos importantes. A equilibração, que envolve a assimilação do conhecimento, e outro, a acomodação de novos esquemas de conhecimento,
Então, ou seja, um conhecimento mais primário e depois consolidado, mais aprofundado. Henri Vallon, ele trata da aprendizagem como sendo um processo conduzido por dois domínios funcionais. Primeiro que o aluno ele se desenvolve, ele parte de um momento de desenvolvimento. Já Vygotsky entende que a aprendizagem ela perpassa por um caráter mais social e cultural, e que a partir das relações estabelecidas e trocas no meio social, a internalização ela se dá de maneira completa dentro desse processo. Adianta-se, por exemplo, que esse é um fator determinante para o processo de desenvolvimento da aprendizagem. Esses três autores eles também trouxeram algumas concepções a respeito do estudante. Quem é esse sujeito? Para Piaget, o estudante é um ser em desenvolvimento intelectual que avança com base nos estágios pré-estabelecidos do desenvolvimento biológico. Mais uma vez, nós recorremos aos 4 estágios do desenvolvimento que nós estudamos na aula anterior. Então, Piaget, ele reconhece que o intelecto ele desenvolve de acordo com cada faixa etária em cada etapa do seu desenvolvimento. Vallon, ele acredita que o estudante é um sujeito concreto e completo, que desenvolve-se também dentro de estágios de modo engajado, integrado ao mundo em que ele mesmo projeta. Já para Vygotsky, ainda reforçando a teoria do interacionismo, entende que o estudante é um ser social que se aprimora dentro de instrumentos dos sistemas simbólicos mediadores e que é necessária uma interação para que ele avance dos níveis latentes aos potenciais. Como cada um desses autores lidam com a concepção de professor? Quem é esse sujeito dentro da ação do desenvolvimento da aprendizagem? Para Piaget, o professor é uma parte do desenvolvimento do aluno. Ele desequilibra os esquemas já dominados para motivar a aprendizagem. Ou seja, ele é um principal ator que interfere dentro do processo de ensino, porque possibilita o estudante a compreender-se dentro desse movimento de aprendizagem. Vallon entende que o professor ele enxerga o aluno na sua totalidade e completude. E por ter esse conhecimento e essa capacidade de reconhecer o aluno na sua totalidade, ele é o sujeito capaz de interferir, contribuindo para o desenvolvimento intelectual e a busca do desenvolvimento da pessoa. Já para Vallon, ou Vygotsky, ele já trata o professor como sendo um experiente da tarefa que regula e controla os processos de ensino e aprendizagem a partir da exploração da zona de desenvolvimento proximal. Vamos ao quarto eixo, o quinto eixo. Nosso quinto eixo é sobre relações sociais e sociabilidade. Qual o lugar das relações e da sociabilidade dentro desse processo? Piaget entende que o sujeito se beneficia nas interações de acordo com as possibilidades dadas pelo estágio do desenvolvimento. Já Henri Vallon, ele defende que devem ser justas e democráticas a sociabilização sendo um caráter essencial dentro da síntese dialética entre cognição e afetividade. Então, ele defende que existe um diálogo muito presente e fortemente entre os aspectos da cognição e a afetividade. Já Vygotsky, ele trata do desenvolvimento, depende de uma internalização dos conhecimentos que estão presentes justamente no meio social, que estabelecem duas relações importantes. Primeiro, o intersubjetivo, ou seja, o sujeito que se relaciona com outros sujeitos,
uma relação com os demais, e intrasubjetivo, que é a relação dele para com ele mesmo. Quais são os métodos utilizados dentro dessa perspectiva de desenvolvimento da aprendizagem? De Piaget, nós entendemos que é um processo de exploração de dois processos. Há um processo de equilibração, desequilíbrio, reequilíbrio, que permitem passar pelos níveis de conhecimentos mais complexos, de maneira gradativa. Vallon, ele traz modelos de desenvolvimento integral em que os elementos que são indissociáveis. Ele considera que a cognição e a afetividade precisam andar juntas, tal qual o corpo precisa da mente, e uma relação intrínseca entre o que se diz e a prática, ou seja, a teoria e a prática, o sujeito e o objeto. Então, ambos exemplos, todos os exemplos já mencionados, tratam-se de relações inseparáveis e necessárias para o desenvolvimento do sujeito. Para Vygotsky, orienta-se pelas possibilidades de zona de desenvolvimento proximal. Ele oferece as mediações de interação planejadas e intencional entre os mais apto ao aprendente. Então veja que, para Vygotsky, ele entende que na relação professor e aluno, o professor assume uma ação planejada que tem a intencionalidade em cada execução, a fim de que se esteja a favor do desenvolvimento do aluno, do estudante. Durante também o estudo da nossa apostila e do material complementar, observamos que também há muitas contribuições de Freud na psicanálise e educação. Então aqui preparamos alguns slides também para discorrer a respeito dessa relação que se estabelece entre psicanálise e educação. A relação entre ambas, ela vem de muito tempo, desde que Freud ele demonstrou um interesse pela pedagogia. Mas qual a atenção dele ao pensar sobre pedagogia? Porque o objetivo central dos estudos de Freud é na compreensão a partir dos educadores sobre como se dá o desenvolvimento de crianças e adolescentes. O foco de todo o estudo dele perpassa por essa análise, ou seja, como a criança e o adolescente se desenvolvem na sua integralidade. Dentro dessa perspectiva, observa-se que existiram algumas contribuições da psicanálise na educação. A saber, um dos pontos principais é que essa teoria ela apresenta uma nova perspectiva sobre o desenvolvimento humano e sobre o aparelho psíquico, ou seja, uma compreensão de como o cérebro aprende, por exemplo, e de os processos de desenvolvimento do mesmo. Já um outro fator pertinente dessa psicanálise é que, através dos estudos da psicanálise, surgiram novos elementos a respeito dos processos educativos, principalmente entre a relação de transferência, mecanismos de identificação, a saber, identificação projetiva e a identificação das angústias e medos. Todos o que se estabelece entre as emoções, os sentidos, os medos, que perpassam pelo desenvolvimento do sujeito. Então, a partir da psicanálise, houve uma maior importância na história pessoal dos motivos de cada um. É uma perspectiva que dá detalhamentos sobre uma visão completa a respeito do desenvolvimento do sujeito em todas as suas dimensões: física, cognitiva, emocional e assim sucessivamente.
Quando se estuda, por exemplo, dentro da teoria da psicanálise, a relação de transferência, essa teoria freudiana, ela vem a reconhecer que existe um fenômeno que é fundamental, que é o de transcorrer do tratamento e do processo de cura. Esse é um fenômeno psíquico que está presente em todas as relações humanas, médico e paciente, professor e aluno, mestre e discípulos, e assim sucessivamente. Ou seja, veja que é uma relação de transferência. O educador em sala de aula, ele transfere algo para o seu aluno, o mestre, ele transfere algo para o seu discípulo, e assim sucessivamente. Nessa relação, ela está implicada em uma relação que existe o amor e uma relação afetiva. Portanto, o professor ele dá suportes de investimentos do seu aluno porque é um objeto de transferência. E aí, dentro dessa perspectiva, observando essa relação que se dá de transferência, é importante observar a relação entre professor e aluno, a qual o conhecimento ele vem sendo sugerido dentro dessa perspectiva de ensino-aprendizagem, através de algo que é muito inerente ao ser humano, que é o desejo. O desejo daquele a quem o conhecimento falta, o desejo do professor de ensinar, ok? Todo adulto educa uma criança em nome do desejo que o anima. Então, dentro dessa concepção, entendemos que há um desejo em ambas partes. O professor que deseja ensinar e o aluno que deseja aprender. Então, existe a motivação em ambas partes, que é um processo biológico natural dos seres humanos. E essa concepção é explicada, fica evidente nas teorias freudianas. Sobre a identificação projetiva, trata-se de um processo inconsciente no qual a mente ela projeta, evacua uma emoção, um sentimento ou um pensamento inconsciente que depois identifica esse mesmo objeto no outro. Tá? Então, na psicanálise da educação para a relação professor e aluno, dentro do artigo de contributos da psicanálise, existe um melhor detalhamento sobre a identificação projetiva e o quanto essa teoria ela é fundamental dentro do processo de aprendizagem. Freud, ele também esteve muito presente durante as teorias do desenvolvimento, falando a respeito da questão do lugar da sexualidade, do prazer. E aí, separadamente, foram observadas as fases que compõem esse desenvolvimento. Primeiro, a fase oral, segundo, a fase anal, a fase fálica, o período latente, fase genital e formação de sintomas. O maior detalhamento de cada uma dessas fases de desenvolvimento, a respeito do que se preconiza por Freud, está disponível na apostila. Lembrando, tomem nota de que vocês são estudantes acadêmicos do curso de pedagogia e precisam ter esse papel de protagonismo de aprofundar nesses conteúdos. Vamos analisar um pouco cada um desses pontos já mencionados. O primeiro dele é a fase oral, que trata-se do momento em que existe um trauma do nascimento. É uma angústia, ou seja, uma dificuldade que a criança pequena, o bebê, apresenta de respirar. Então existe ali uma insistência, uma luta pela sobrevivência entre os instintos da vida e a morte que todo sujeito, ao nascer, traz consigo. Então, é necessário um reagir, um inspirar, um projetar o mundo externo. Ou se recebe o externo ou se deixa de viver. Então, o primeiro contato da criança com o mundo, ela vem com essa fase oral e com esse instinto de sobrevivência, tendo que reagir
aos estímulos externos. Dentro dessa fase, ainda observa-se que o processo de amamentação é o contato primário e a boca é a estrutura sensorial mais desenvolvida após o nascimento. O libido da criança ela está organizada no torno da zona oral, ou seja, a boca, e o peito da mãe é o objeto que o estimula. O seio é a primeira e mais importante descoberta afetiva. Então, a questão do amamentar está muito para além de uma necessidade apenas biológica, mas também interfere afetivamente nas emoções, na sensação de prazer que se estabelece entre a criança e o adulto. Fase oral, a modalidade incorporativa. A incorporação é um caso particular do mecanismo de introjeção. Existe também dentro desse aspecto uma simbolização não evoluída que gera a necessidade de uma incorporação, seja de um elemento concreto. A criança, ela incorpora o leite e o seio e sente ter a mãe dentro de si. Isso se estabelece um nível de intimidade muito grande. Tudo que a criança ela pega, ela leva para a boca. Por que ela faz isso? Porque comendo que ela conhece o mundo e as identificações vão sendo feitas. A incorporação é uma etapa concreta da introjeção e a organização primitiva da identificação. A fase oral. Vamos entender as etapas dessa fase. Uma primeira etapa ela diz respeito à sucessão, que precede a dentição. Visa a apreensão em si, que é a introjeção do mundo, ou seja, a relação da criança com o seio da mãe. 3 pontos precisam ser considerados nesse primeiro aspecto. A criança ainda vive um mundo interno de fantasias como a realidade. É o narcisismo. Segundo ponto é a realidade externa, ela é aprendida de forma parcial e fragmentada, ou seja, gradativamente. Terceiro ponto é a fixação nessa etapa caracteriza um quadro clínico denominado esquizofrenia. Na segunda etapa, para melhor compreender essa fase oral, temos também outros pontos que tratam desse oral sático canibal, que surge com a explosão dos dentes. Dentes surgem como a primeira concretização de uma capacidade destrutiva. Então veja, o primeiro ponto é a manifestação da agressividade derivará o futura compatibilidade social. O segundo ponto é que a criança ela posta pela primeira vez em uma posição ambivalente, né, de amar as fantasias destrutivas, mastigar e comer. Terceiro ponto, amor é estabelecido como sentimento básico para o desenvolvimento afetivo normal. A agressividade, que é a característica de ódio, será predominante para o desenvolvimento dominante das angústias. Um quadro de melancolia, psicose maníaco-depressiva pode ser estabelecido como um ponto de fixação no sentimento de que tudo aquilo é amado e incorporado é inevitavelmente destruído. A terceira fase, que é a anal, que perpassa entre a idade de 2 a 4 anos, é um momento em que a criança ela tem uma autodescoberta, uma nova fonte de prazer, já diferente da anterior. Essas etapas anais, ela vem, por exemplo, a ser notória e melhor observadas a partir do momento em que a criança ela começa a ter domínio dos processos expulsivos, ou seja, os controles do esfíncteres anais e a bexiga. Ele consegue fazer o xixi, ele consegue também ter controle de outras necessidades.
A etapa retentiva, a qual propiciará a base para os mecanismos ligados ao controle. Então, ir ao sanitário e fazer as suas necessidades biológicas será também um prazer para a criança nessa fase de desenvolvimento anal. As consequências dessa fase anal mal sucedida, ela pode interferir, por exemplo, trazendo uma arma destrutiva, uma neurose obsessiva, caso os produtos sejam projetados em uma estrutura paranoica, essas serão controladas e retidas na estrutura obsessiva. Uma outra fase é a fálica, que essa está dentro da perspectiva da fantasia, diferente das demais apresentadas anteriormente. Nessa fase, a procura do sexo oposto é uma estrutura comportamental instintiva nos animais, enquanto grupo geral. Vamos a alguns exemplos. A erotização, a satisfação e o prazer predomina nesse processo de fase fálica. Podemos dizer que é aprendendo a amar em casa que a criança se tornará o adulto capaz de amar fora dela. Período latente. A latência significa o estado daquele que é latente, que por sua vez significa algo que não se vê, que está oculto ou ainda que está em subtendido, dissimulado. O período de latência está localizado entre as fases, duas fases importantes, a primeira a fálica e a genital. Cronologicamente, esse período ele localiza-se aproximadamente entre as idades de 6 e 10 anos de idade. Na fase de latência, não se identifica uma zona específica de erotização, ou seja, a energia libidinal está invertida ou investidas em um outro objeto que não o próprio corpo. Essa fase ela é simultaneamente no período da escolarização da criança, em que a sua energia está investida nas atividades escolares e nas relações sociais. O libido sexual está adormecido em prol de outros investimentos. Nesse período, há uma mudança qualitativa na relação da criança com os seus pais e no processo de superação do complexo de Édipo. É um período, gente, que é extremamente importante para o fortalecimento do ego da criança. Vamos discorrer um pouquinho sobre a latente. Esse período latente, ele tem aí algo muito importante que trata sobre a sexualidade reprimida ou sublimada, em que existem outras atividades de prazer das crianças, como por exemplo os jogos, os aprendizados, as brincadeiras e novas aprendizagens, amizades. Nesse período também, observa-se que existe uma capacidade dos mesmos em identificar-se com outros que não são seus pais. Ele se identifica, por exemplo, com os colegas da escola, com professores, com heróis da ficção, com personagens, enfim, diversas pessoas e personalidades de cunho imaginário ou pessoas reais que sejam importantes dentro da sua identidade sexual. Segundo Freud, esse período ele tem um desenvolvimento atitudinal, em que a vergonha e a moralidade que serão determinados no encaminhamento dos desejos sexuais, eles são dispensados ou despertados dentro do que é chamado a puberdade. Vamos entender um pouco sobre a fase genital. Essa é uma fase em que ela é muito fundamental para chegar ao pleno desenvolvimento biopsicossocial e intelectual de um adulto, em que esse sujeito seja capaz de amar e, no sentido genital, ele se torne capaz de atingir a capacidade orgástica e aceitar conscientemente suas identidades sexuais distintas, buscando novas formas de satisfação para as necessidades eróticas. Então, observa-se que essa fase genital
se não bem desenvolvida, num período de desenvolvimento apropriado para a criança, ela irá interferir na fase adulta. Então, por exemplo, adultos que apresentam na sua vida sexual um fracasso na sua vida matrimonial, desculpa aí, matrimonial, muitos conflitos, se deve justamente porque essa fase genital, essa fase de reconhecimento biopsicossocial não foi bem desenvolvida. Porque quando não há um bom desenvolvimento dessa fase, implica justamente na identidade sexual. Por isso que se encontram muitos adolescentes ou jovens, até mesmo adultos, com dificuldades e conflitos de identidade. Essa fase genital ela é tão importante porque ela vem alcançar a atingir o pleno desenvolvimento de um adulto normal. Ela interfere, ela tanto favorece o desenvolvimento, como também pode interferir na fase adulta. Porque é justamente nesse período de reconhecimento identitário que se aprende sobre amar, trabalhar e competir, o papel sexual, desenvolve-se socialmente e intelectualmente, é capaz de amar no sentido genital amplo e definir um veículo de heterossexual significativo e mais duradouro. E logo após dessa fase, vem uma formação dos sintomas, o prólogo, e por sua vez, vem um sofrimento com a vida que fazem surgir sintomas físicos paralelamente ao processo de repressão das lembranças. Os sintomas como substitutos dos eventos traumáticos reprimidos, deve haver, portanto, um caminho no progressivamente que transforma os desejos e as angústias iniciais em processos completamente diferentes. Vamos entender alguns atos falhos ou paraplaxias. Esquecemos de nomes, lapsos de memórias, as expressões que saem completamente contrárias, que queriam dizer aos acontecimentos das relíquias das famílias. Tendência perturbadora, tende-se de conflitos de desejos, de intenção, que estão percebidas por contrárias ideias morais do sujeito. Tem uma tendência perturbada, tende-se às atitudes e os bons pensamentos que o sujeito se acha na obrigação de assumir, mas que não corresponde aos desejos inconscientes. Também o conflito estabelecido entre o sujeito com a terceira conduta em que a parte satisfaz e a parte contrária de cada uma das duas, isto é, o sintoma. O ato falho é um momento típico. Dentro dessa formação existem os sonhos e os simbolismos. Os sonhos, que são fenômenos psíquicos que facilitam compreender o inconsciente. Já os sonhos e desejos são retomados e realizados alucinadamente, ou seja, dentro desse processo existe um ego que pode estar enfraquecido no sono e diminui o limite que separa a fantasia da realidade. A tensão do desejo pode então ser, nesse processo, aliviada. Os sonhos são realizações alucinatórias do desejo. Há este tipo de sonhos, de fantasias, que trazem a realização literal dos desejos, chamados sonhos infantis. O sonho é um exemplo simbólico inconsciente do conflito entre dois elementos principais, o desejo e a repressão. Surge uma solução simbólica intermediária que em parte satisfaz e em parte contraria ambos. Terminando esse bloco da análise do papel das fases do desenvolvimento sexual apontado por Freud,
Agora iremos conversar um pouquinho a respeito da teoria psicogenética de Henri Vallon. Só relembrando que nós já estudamos sobre as teorias psicogenéticas na perspectiva de cada um dos autores que antecederam nossa explicação, a saber, Vygotsky, Vallon e Piaget. Já perpassamos também sobre as teorias de Libânio a respeito desse processo de desenvolvimento e aprendizagem. E agora iremos observar alguns tópicos que também são pertinentes dentro da compreensão desse estudo da teoria psicogenética. Agora, com foco em Vallon. O Henri Vallon, ele trabalha nesses 3 tópicos e conceitos chaves. Primeiro conceito é de predominância, preponderância, alternância e interação funcional. O desenvolvimento é um processo contínuo e dialético. É uma das principais defesas de Vallon. O desenvolvimento ele não acontece de maneira fragmentada, é totalmente contínua. Um outro ponto que ele destaca em suas teorias é que esse desenvolvimento da personalidade ela já se dá em pelo menos 5 etapas distintas. Um primeiro estágio que diz respeito ao impulso e às questões de caráter mais emocional do sujeito. Já em um segundo aspecto do desenvolvimento da personalidade está o sensório motor, o projetivo. Um terceiro estágio é o personalismo. Um quarto, o categorial. E o quinto, não menos importante, da adolescência. Dentro desses estágios anteriormente mencionados, nós iremos nos deparar também com alguns importantes conceitos e que visualizam como é que se dá essa personalidade a partir das faixas etárias. O que é que ocorre, por exemplo, com os alunos, com as crianças de 0 a 3 meses? Eles perpassam por algo que é considerado como simbiose fisiológica. O que quer dizer? Tudo que se agrupa em volta das necessidades que a criança tem, que só a mãe pode satisfazer. Então, nessa fase de 0 a 3 anos, a criança é totalmente dependente da mãe. A simbiose afetiva, que ela gira em torno, perpassa dos 3 anos aos 12 meses, dos 3 a 12 meses, e até 6 meses as crianças elas podem desenvolver-se bem longe da mãe. Porém, para que esse desenvolvimento se dê de maneira satisfatória, é necessário que ela seja bem cuidada, tal qual era outrora com sua mãe. Depois dos 6 meses, ocorre uma reviravolta. A criança cuidada pela mãe, mesmo em condições desfavoráveis, desenvolve-se melhor, psíquica e biologicamente. Dentro dos primeiros anos de vida, 1º a 3 anos de idade, existem as reações alternantes e recíprocas. Quando a criança aprende a falar e andar, ela descobre que existe outro polo que não o dela, que surgem os jogos de alternância. Já entre 3 a 5 anos de idade, existe o que é chamado de constelação familiar e personalismo. É nesse momento em que a criança ela entende da sua estrutura familiar, ela compreende que além do seu pai e a sua mãe existem irmãos, tios, avós, começa a ter uma consciência do seu lugar de fala, do seu desejo de autonomia. Ela começa a estar inserida dentro dos seus primeiros conflitos sociais, interpessoais e intrapessoais. Podem surgir, por exemplo, a questão dos complexos e os ciúmes. A escola maternal passa a ser de grande importância para esse desenvolvimento. A individualização e o grupo é um período categorial.
é inerente a toda criança que começa a perceber que os outros estão à sua volta, agrupando-se de acordo com seus interesses. A escola é um importante exemplo que incentiva a corporação ou cooperação e não a rivalidade. Acesso aos valores sociais. Aqui é já numa fase mais evoluída, é na adolescência, em que se estabelece um processo de resgatar e aproveitar o gosto pelas aventuras, o desenvolvimento da solidariedade. Essa adolescência também é um propício para o desenvolvimento da responsabilidade do sujeito e um período também de ambivalência de atitudes e sentimentos. Resumindo, esses estudos que observamos a respeito de cada fase da psicogenética, nós iremos ver dentro desse quadro as considerações de Vallon a respeito de cada uma das fases apresentadas. No impulsivo emocional, trata-se de desenvolvimentos humanos que perpassam por etapas distintas e essas passagens elas são marcadas por conflitos, rupturas e obedecem às leis, às três principais leis. A da alternância funcional, que são as funções e domínios, a preponderância funcional, que está ligada à afetividade e cognição, como sendo recursos entre a criança e o meio, a diferenciação e interação funcional, que é a consagração de um novo estágio. E aí estão divididas cada uma dessas fases, apresentando a idade ou período de desenvolvimento. Referências, algumas delas, e a indicação de leitura. Reforço a necessidade de desenvolver a leitura deste livro, que inclusive será disponibilizado em PDF, para complementar as aprendizagens de vocês. Desejo bons estudos a todos e logo mais teremos um encontro para tirar dúvidas.